Ao longo desse trimestre, estudamos sobre como Deus usou os profetas para transmitir mensagens poderosas a reis, sacerdotes e também ao povo para exortá-los a seguir a lei. Apesar da desobediência de Israel, Deus enviou o Messias prometido e estabeleceu uma igreja forte em boas obras. Mas será que Deus ainda chama profetas para proclamar a sua mensagem? Sim, Deus continua chamando profetas dedicados a proclamar a tua palavra. Seja você também um proclamador do Evangelho, que é o poder de Deus para todos aqueles que creem em Jesus. Tenho uma dúvida, será que realmente você... Quer dizer, nós juvenis, né? Exatamente. Será que sabemos para que servem as profecias neste tempo? Boa pergunta. Vou lançar outra. Qual será a diferença entre as profecias dos tempos bíblicos e a dos dias atuais? Pois é, mas se você quiser saber, continue na aula. O tema de hoje é a profecia na atualidade. Bora que a aula vai começar! A paz do Senhor, juvenis! Tudo bem com vocês? A paz do Senhor mais uma vez, você que está aí. Estamos em mais uma aula dessa classe maravilhosa. Como é que vocês estão nesse dia, hein? Estou muito animada de estar aqui com vocês mais uma vez. Vocês viram que já começou aí no início o pessoal falando com vocês, algumas dúvidas que serão tiradas nesta aula. Mas a propósito, se você não me conhece, eu sou a Amanda. E estamos aqui hoje nessa aula maravilhosa com convidados especiais e gostaria que cada um pudesse se apresentar. Paz do Senhor, juvenis, meu nome é Rafaela. A paz do Senhor, juvenis, meu nome é João Guilherme. Glória a Deus, que bênção, né, gente? Estamos aqui e esse tema tá top demais, né? A profecia na atualidade. Qual a expectativa de vocês para hoje? Eu tenho certeza que nós vamos sair daqui hoje com as nossas dúvidas sanadas, porque é um assunto bem abrangente, né? E é complicado de entender, assim. Verdade, Rafa, exatamente. Nós estamos falando nesse trimestre sobre profetas menores, profetas maiores, e a gente abordou diversos assuntos de como Deus ele usou homens para falar ao seu povo. E hoje, nos tempos atuais, pessoal, não é diferente. As profecias continuam. Mas como é que será que funciona nos tempos de hoje, né? Mas antes da gente abordar mais, você não pode esquecer de curtir, comentar, compartilhar o vídeo e se você é um visitante, coloque seu nome aqui no chat pra gente te conhecer. Então, antes de mais nada, vamos começar orando, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu peço que agora o Senhor venha abrir a mente de cada juvenil que está assistindo essa aula, para que eles venham captar e absorver tudo aquilo que o Senhor quer ministrar ao coração deles. Meu Pai, que eles venham entender que a profecia é um dom atual, que eles devem buscar o Espírito Santo, os dons espirituais, os dons ministeriais, e que o Espírito Santo seja o guia para tudo que eles forem fazer na vida. Meu Pai, eu peço que agora o Senhor venha tocar no coração de cada um nessa aula, que o Senhor possa falar poderosamente ao coração de cada um, e que eles possam ser flechas nessa geração, pessoas que não vão se calar, pessoas que vão adiante levar o seu nome com os seus dons espirituais e com a manifestação do Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, e que o Senhor venha nos orientar em tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Paz do Senhor, pessoal. Meu nome é Alisson e a gente vai fazer hoje a leitura bíblica. Então, abra sua Bíblia em João 1:15. João testificou dele e clamou, dizendo: Este é aquele de quem eu dizia: O que vem após mim e antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: Quem és tu? E confessou, e não negou, confessou: Eu não sou o Cristo. Versículo 26. João respondeu-lhes dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar-lhe a correia da sandália. Agora a gente vai para 1 Coríntios 12, versículo 28. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores,
depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. E essa foi a leitura bíblica que nós fizemos hoje, juvenis. Que vocês possam ter uma ótima aula. Fique com Deus. Tchau! Então, já que a gente já orou, já leu o texto bíblico, vamos agora mergulhar na lição de hoje, falando sobre a profecia na atualidade. Mas me conta, juvenis, aí no chat, vocês visitantes que estão aí acompanhando, será que todo mundo tá ligadinho que esse tema é de extrema importância? Por quê? Porque existem pessoas, Rafaela, que neste tempo acham que as profecias não continuam. Acham que elas acabaram. Mas, alto lá. Nós estamos aqui para reafirmar, de acordo com a nossa confissão de fé, e de fato com a palavra de Deus, né? Que afirma que elas continuam, elas permanecem. E Deus, nos tempos antigos, ele levantou homens usados por ele para testemunhar dele. Porque muitos estavam caminhando longe da sua lei, caminhando longe da sua palavra. E toda vez que isso acontecia, Deus levantava seus profetas para que o povo, de novo, pudesse retornar aos seus caminhos. Será que ainda hoje existem pessoas que estão longe dos caminhos de Deus? E se existem, de fato, essas pessoas, é lógico que é necessário que haja profetas neste meio para testemunhar de Deus. Né, Rafa? Exatamente. Então, nós estamos aqui para mostrar que o ministério profético ainda atua na igreja hoje em dia. Nós iremos distinguir as 3 finalidades principais das profecias, né? Que é a edificação, a exortação e a consolação. E também apresentar João Batista como exemplo a ser seguido nos dias atuais. Gente, que assunto interessante, né? Demais. Só que a gente pode se aprofundar mais ainda nesse assunto. E para se aprofundar mais ainda, vamos caminhar pela história. Bom, Deus, conforme o autor da Carta dos Hebreus, comunicou-se poderosamente com os antigos através dos profetas. Nos últimos dias, ele escolheu falar por meio de seu Filho, Jesus Cristo. Jesus veio e cumpriu várias profecias sobre o seu nascimento, sobre a sua vida, sobre o seu sofrimento, morte e ressurreição. Após ascender aos céus, Jesus Cristo prometeu enviar o Espírito Santo, o Consolador, para estar com os discípulos até os fins dos tempos. Com o surgimento da igreja, os crentes receberam o batismo no Espírito Santo e também receberam diversos dons espirituais, entre eles o dom de profecia. Essa nova realidade espiritual está marcada pelo cumprimento de muitas profecias, como a do profeta Joel, que anunciou o derramamento do Espírito nos últimos dias, resultando em visões, sonhos e sinais. Além disso, muitos sinais preditos por Jesus sobre o princípio de dores, incluindo guerras, fomes, pestes e terremotos, estão acontecendo. Jesus também alertou sobre a multiplicação da iniquidade e o esfriamento do amor. Observamos que muitas dessas profecias já se cumpriram e outras estão próximas de se cumprir, reafirmando mais uma vez a atualidade e a relevância das Escrituras em nossos dias. Glória a Deus, que edificante. Sanou as dúvidas de vocês? As minhas, sim. Mas será que a do Juvenis, sim? Acredito. Eu acredito que Eu sim. também. Eu Que acredito que foi sim. demais. E a gente entendeu um pouquinho melhor. Muito obrigada para quem participou desse quadro maravilhoso. Mas agora, gente, nós estamos falando que a profecia é um dom espiritual. A gente acabou de abordar falando sobre como acontecia no Antigo Testamento, né? Qual era a sua funcionalidade. E falamos isso ao longo de todo o trimestre. Isso a gente não cansa de ouvir porque é um assunto maravilhoso. Mas agora, no nosso dia de hoje, a profecia é um dom espiritual. É um dom que é dado pelo Espírito Santo. E é o mesmo Espírito que atuou no passado, também atua hoje. Só que naquele tempo, como já foi falado, como nas outras lições também, a forma que ele atuava era em alguns. Alguns eram levantados. Mas hoje, querido Juvenis e todos que estão aqui,
todos nós podemos ser alcançados, gente. Porque, como dizem Glória a Joel. Deus. O que dizem Joel, gente? Os jovens terão sonhos. Vai, continua. Os vossos filhos profetizarão. Ai, meu Deus, tô Os arrepiada. vossos velhos. Não, os vossos velhos sonharão. Os vossos jovens terão Terão visões. visões. Isso aí, gente, que coisa linda. Ele derramaria sobre toda a carne. Isso, Rafa, você falou no ponto maravilhoso. Toda a carne irá receber isso. Toda a carne pode receber. Então, ou seja, não é para alguns, não é apenas para pastores, não é apenas para presbíteros ou obreiros, é para toda a carne. Essa profecia lá dita em Joel, que irá acontecer nos últimos dias. Eu acho- Olha que lindo, É muito gente. interessante, Amanda, que na Antiga Aliança, igual você falou, eram poucas pessoas exclusivas que tinham acesso total a Deus, o dom de profecia. E depois de Jesus, que quando chega a nova aliança, isso torna algo muito mais amplo. O véu do templo se rasgou. Se rasgou, Exatamente. literalmente se rasgou, e agora, através do Espírito Santo, todos podem ter o dom de profecia. Todos podem receber esse dom. Exatamente. Isso é tão gratificante e a gente percebe a bondade de Deus sendo derramado no meio da sua igreja. Porque depois que aconteceu, Jesus veio, aí ele foi assunto aos céus, e aí ele disse que os discípulos, a sua igreja deveria ficar ali até que o Espírito Santo fosse derramado no meio da igreja, e tinha que proclamar o evangelho, né, em vários lugares ali das regiões. E, de fato, ali o povo virou o mundo de cabeça para baixo. Aquele povo que estava ali recebeu o Espírito Santo. E tá indo a igreja crescendo. Quando chega um tempo em que surge várias igrejas em vários pontos. E acaba que vou dar o exemplo de apóstolo Paulo, que é o que mais fala sobre a questão de dons ministeriais, citados aqui na Bíblia. Ele fala sobre como acontece em cada ambiente. Ele fala que todo culto deve ter as manifestações espirituais. Ou seja, se o apóstolo Paulo está falando que todo culto deve ter manifestações espirituais, gente, é uma coisa que deve acontecer na nossa atualidade. Né? Os cultos devem ter isso. Aí fala que uns profetizavam, uns falavam outras línguas. Mas falando sobre a profecia especificamente, que é o nosso tema de hoje, ali nós vemos que nos cultos aconteciam isso, que é necessário que isso aconteça. A gente vai falar um pouquinho sobre a importância de cada um deles. Mas eu queria saber de vocês. Opinião aqui, quem está no chat também pode falar, né? Sobre essa questão da profecia nos tempos de hoje. O que vocês acham da importância dela? Eu acho que é de total importância, tanto que a nossa igreja, a Assembleia de Deus, ela existe hoje, que ela surgiu através de uma profecia, dada a dois jovens abençoados há um século atrás, praticamente. Gunnar Vingre e Daniel Berg. E Daniel Berg. Eles receberam uma profecia, eles creram na profecia que eles receberam através do Espírito Santo, e através dessa profecia eles saíram dos Estados Unidos e vieram para o Pará, no Brasil, no Nordeste. Algo que era totalmente inviável. Eles não falavam a nossa língua, lembre-se disso. Isso é tão incrível que o Brasil na Terra totalmente, se comparado com os Estados Unidos, era um ambiente totalmente precário para eles. Eles não olharam isso, confiaram na profecia que o Espírito Santo entregou para eles. E por causa dessa profecia nós estamos aqui hoje, para a gente ver o quão importante é a profecia no meio da igreja. E tem muitas igrejas, né, Amanda e Rafaela, que se acostumaram a viver sem as manifestações espirituais. Exatamente. E isso é uma triste realidade da igreja, vamos dizer assim, muitas das igrejas de hoje viver nessa apatia espiritual. E é por isso que a profecia é tão necessária para este tempo, para que a gente possa de novo lembrar das promessas de Deus, como ele disse em Joel, né, que esses são de fato os últimos dias. Olha quantas coisas vêm acontecendo, como foi citado no Caminhando pela História, quantas coisas vêm ocorrendo com a natureza, com as coisas do mundo, de fato são princípios do fim. E se o fim está chegando, é porque também o último e grande avivamento está chegando. E nós que estamos aqui, vocês que estão ouvindo, nós precisamos crer nessa mensagem, porque essa mensagem, essa profecia é para todos nós. Para o nosso tempo em específico. Né? Exatamente. E Paulo fala também que nós não devemos apagar o Espírito, nós não devemos extinguir o Espírito. Então, a profecia é de suma importância para a gente manter sempre a chama acesa dentro do nosso coração, no meio da igreja, né? Exatamente, Rafa. E nós temos o objetivo da profecia. A própria palavra cita quais são eles. E aí, pessoal? Cada um aqui citar quais são os objetivos maravilhosos da profecia? E o primeiro objetivo que nós vamos destrinchar nessa aula é
a edificação. A profecia tem como propósito de edificar o corpo de Cristo e testificar aos indoutos e aos infiéis que Jesus ainda está no nosso meio, que ele ainda se manifesta e ele ainda convence os pecadores, né? Isso aí. Leva os pecadores ao arrependimento. Isso também significa que, por meio das profecias, nós somos encorajados a viver uma vida santa, uma vida fiel, a uma vida que nós estaremos sempre perseverando nos mandamentos de Deus. E ele também nos fortalece, né? Exato. E é interessante como a Rafa acabou de ressaltar, falando sobre a parte do pecado, vivemos a vida em santidade. Uma das funções da profecia também é a exortação, que a gente pode ver no Velho Testamento, que é amplamente usado. Porque os profetas eram levantados por Deus, quando o povo estava num nível de iniquidade absurdo, eles se revoltaram totalmente contra Deus, vivendo no pecado, na iniquidade, na idolatria. Então a profecia também serve para exortar, para mostrar que o povo está no caminho errado, para direcionar o povo novamente a Deus. E é um dos preceitos básicos da profecia isso, a exortação. E nós vemos que até hoje as igrejas, por que é tão necessário o dom de profecia na atualidade? Porque através da profecia, ela nos mostra o caminho certo que devemos tomar. Ou seja, nos mostra que nós devemos novamente nos aproximar a Deus, viver uma vida em santidade e rejeitar o pecado. E nós podemos ver, como eu falei anteriormente, que vários profetas foram levantados por Deus em Israel para que eles pudessem falar, exortar e para que eles expusessem o pecado que Israel estava cometendo. Ou seja, a exortação é um dos preceitos básicos da profecia, nos sentidos da profecia. Então, podemos tirar disso que uma das funções da profecia, além de edificar, como a Rafaela falou, a edificação da igreja, é exortar a igreja, ou seja, levar a igreja para o caminho correto, o caminho que leva diante a Deus. Glória Amém. a Deus. Isso é maravilhoso, porque, como foi citado aqui, Deus ele levantava seus profetas e sempre com a mesma mensagem, né? De exortar, de edificar, de trazer o povo de volta para o seu caminho. Mas vocês reparem bem que sempre também tinha uma mensagem de restauração. Que Deus, ele de novo vou levantar Israel, de novo vou fazer isso, abrirei os seus olhos, vou trazer vocês de volta. Quem hoje não precisa de uma mensagem de consolo? E isso é um dos objetivos da profecia, também traz o consolo. A misericórdia de Deus. Exato. Sempre. Quem hoje não precisa de uma palavra de conforto, uma palavra de motivação, de ânimo, de força? Sabe? Imagina uma pessoa que tá lá depressiva num culto. E aí Deus usa uma pessoa para falar justamente do que ela tá passando sem conhecê-la. Gente, eu já presenciei isso já aconteceu comigo. Eu não conheci uma moça, foi no culto jovem, nunca tinha visto essa moça na minha vida, não conhecia ela. E Deus me usou para falar com essa moça do que ela tava passando. E nós não nos conhecíamos. Por quê? Porque o Espírito Santo conhecia. O Espírito Santo queria trazer consolo, mudança de vida nela. Então, essas são as ferramentas que o Espírito Santo usa para que a sua igreja permaneça firme, saudável, que ela continue testemunhando do seu reino. Como a mensagem que foi citada pelo povo pentecostal, que Jesus veio, né? Veio para salvar, veio para curar, e que ele veio batizar com o Espírito Santo, e que um dia ele voltará e levará a sua igreja para o céu. Glória Essa a Deus. mensagem continua. O Espírito Santo está aqui para nos edificar, nos exortar, nos consolar. Para tudo, gente. Vocês acreditam que depois de tudo que já ouvimos e depois de tudo que a Bíblia nos revela, ainda tem pessoas que acreditam que os dons espirituais cessaram, que não existem mais profecias? Olha esse trecho aí de um podcast. Bom, é muito importante nós tratarmos desse assunto. Ou melhor, é de extrema necessidade nós tratarmos esse assunto. Bom, diante de muitos livros que eu escrevi sobre o cessacionismo, que afirma, né, que muitos dons, que alguns dons e seus respectivos correspondentes ministérios que são descritos no Novo Testamento são ordinários e perpétuos, enquanto outros eram extraordinários e foram paulatinamente desaparecendo da vida da igreja. A partir do fim
do fim da era apostólica. Não entendeu? Ok. Veja bem, preciso aqui, diante de vocês, reafirmar. Prestem bem atenção no que eu irei dizer agora. Os dons cessaram. Os dons acabaram. Eu fico perplexo. Eu fico irado. Eu fico nervoso. Perdão. Eu vou me conter aqui neste lugar. Muitos hoje não sabem interpretar a Bíblia. Se perdem em textos. Não sabem de nada. Não acreditem. Me ouçam bem. Não acreditem em qualquer revelação. E me ouçam. Os dons cessaram. Pois é. É triste o que acabamos de ouvir. Mas agora você precisa prestar muita atenção no que vai aparecer agora. Pastor, as profecias ainda estão presentes nesse tempo e qual a sua importância? Bem, pessoal, vamos pensar. A Bíblia é um livro profético, né? Então ela é um livro que alcança todos os tempos. Na visão futurista, nós estamos aguardando muitas profecias se cumprir. A maioria delas se cumpriram ao longo da história no passado. Mas nós vivemos num momento de cumprimentos de grandes profecias. Por exemplo, a volta do Estado de Israel para ser nação outra vez é uma profecia bíblica que se cumpre em 1948. O aumento de terremotos, de pandemias, de problemas no mundo, o crescimento da corrupção humana e do esfriamento do amor como evidência, os sinais dos últimos tempos estão aí se manifestando. Nós teremos em breve, sinais mais evidentes, ainda maiores com relação à volta de Jesus Cristo, a manifestação do anticristo, a grande tribulação. Ou seja, as profecias é sempre Deus dando um alerta, um sinal, acendendo uma luz na nossa mente, na nossa fé, de que o final dos tempos estão chegando e que nós devemos estar preparados para encontrar com o Senhor. Pastor, existe diferença entre dom de profecia para o ministério da profecia? Embora os assuntos estão muito relacionados, mas a profecia e o dom de profecia ou o ministério profético tem sido às vezes confundido. O dom de profecia é um dos 9 dons que aparecem em 1 Coríntios, quando a pessoa exerce esse dom. O dom do profeta é quando alguém, além de ter esse dom, tem também uma função ministerial. Às vezes um crente tem o dom profético para exortar, consolar as pessoas por meio desse dom, e ele não tem o ministério profético mais relacionado à palavra. Mas o profeta, como um dos 5 dons ministeriais de Efésios 4:11, é alguém que, além do dom de profecia, também tem o dom da palavra, porque esse dom no ministério profético, a palavra e a profecia andam junto. Vamos dizer, é um pregador que, quando prega, tem a condição de pregar as escrituras, mas é um tom profético. A profissão que ele prega, as manifestações proféticas acontecem de forma muito extraordinária. Então, nós temos uma pessoa que tem o dom profético, mas ele não é um profeta. E há outro que tem o dom profético e é o profeta, porque está ligado à relação ministerial, junto com o pastor, com o apóstolo, com o evangelista, com o mestre. Esses dons ministeriais estão sempre relacionados à palavra de Deus. Por isso, há diferença entre um e outro. Quanto conhecimento nós temos aprendido aqui, né? Glória a Deus. A mente tá assim, ó. E de fato, que assunto maravilhoso. Mas aqui, foi falado no início que a gente ia falar sobre um profeta que ele foi o último da antiga aliança. E ele viveu nos tempos de Jesus. Quem será que foi esse profeta, hein? Vamos ver se eles prestaram atenção? Será que eles sabem? Comentem no chat. E se você respondeu João Batista! Você acertou, né? E aí, João? E- Fala pra nós sobre João.
É interessante falar sobre João Batista. E como a Amanda citou, João Batista é o último profeta da Antiga Aliança. Nesse trimestre nós viemos estudando sobre os profetas e finalmente chegamos à última lição, no último profeta da Antiga Aliança. João Batista, Jesus vai chegar a afirmar que ele foi o maior homem nascido no ventre de mulher. E vocês se perguntam por que será? Porque ele teve um ministério ímpar, um ministério único, que seria de abrir caminho para Jesus Cristo. E João Batista, ele, mesmo com o tamanho do ministério dele, ele era humilde e sabia afirmar que ele não era o Messias, que chegaria um que era muito maior do que ele não era digno de amarrar as sandálias. Ele se autodenominava, pelo Espírito Santo, a voz que clama no deserto. João Batista era humilde, ele era... O principal característica do ministério dele era falar a verdade. Ele não confrontava o pecado, confrontava as pessoas, ele fazia pregações e arrastava multidões para o deserto. Algo completamente anormal para a época. E João Batista tinha um ministério tão extraordinário que ele chega a batizar o próprio Jesus Cristo, como vocês sabem, como alguns de vocês devem saber. Exato. E é incrível a dimensão do ministério de João Batista, um homem como nós, mas que tinha um ministério tão fantástico que Jesus chega a afirmar, como eu disse anteriormente, que ele era o maior nascido do ventre de mulher. Só que detalhe, Amanda, Jesus fala que ele é o maior nascido do ventre de mulher, só que o menor do reino dos céus é maior que João Batista. Pra você ver que a questão é que não tem ninguém maior que ninguém. Olha a lógica não de existe Jesus. ministério melhor do que ministério, não existe chamado maior do que chamado. Tanto João Batista como qualquer pessoa que herdará o reino dos céus, somos todos iguais. Como o Espírito Santo levantou João Batista como profeta, ele pode te levantar como profeta nessa geração. E a principal característica de um profeta, qual que é, Amanda? É revelar a vontade de Deus, a palavra de Deus. E João Batista, ele afirmava, né? É necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, assim como João Batista, nós devemos levar a palavra de Deus, levar o ministério profético com muito zelo, com muito temor, com muita vigilância, né? E muitos profetas, hoje em dia, já vêm se calando, né? Exatamente. Já estão se intimidando, não estão cumprindo a vontade que Deus estabeleceu para suas vidas, né? Mas Deus, ele tem chamado e ele tem levantado os seus profetas integrais, que estão sempre dispostos e disponíveis para pregar o evangelho de boas novas, né? E para preparar a volta de Cristo novamente, né? Exatamente. E como a Rafaela falou, muitos profetas hoje em dia se calam. Muitas pessoas que até têm um dom de profecia, o ministério de profecia, se calam. Mas João Batista, ele enfrentou a própria morte para cumprir o ministério dele, o chamado que Deus propôs para ele. Tanto que ele é morto por causa disso, ele é martirizado por causa da palavra, por causa da verdade do evangelho. Então ele nunca se amedrontou, pelo contrário, ele confrontava o pecado, ele confrontava o pecado das pessoas, e a mensagem dele era sempre essa: se arrependam e vocês serão salvos. Porque, como a Amanda falou, ao mesmo tempo que a profecia é um dom de edificação, de exortação, mas a principal característica é o consolo, no caso. Se você se Deus arrepender... quer trazer restauração. Ele quer trazer restauração, ele quer trazer... Se ele tá falando, né? Isso. Ele não quer que nenhum dos seus se percam. Isso, Deus, ele é como um pai, ele, literalmente um pai, ele te exorta, mas pro seu melhor, para que você alcance a salvação no final, para que você não se perca nas suas iniquidades e assim alcance a glória eterna no final. Glória a Deus por todas as coisas. Louvado seja Deus. Porque falar sobre esse assunto nos faz, de fato, a gente enxergar o quão Deus é maravilhoso, é bondoso. Sabe por quê, Juvenice? Porque Deus, ele quer levantar profetas neste tempo. E você faz parte dessa promessa. Você não está de fora dessa promessa. Talvez você faça comparações com quem está do seu lado. Talvez com quem já teve experiências que você não teve ainda. Você se compara com a forma como o outro fala, com o que o outro faz. Mas Deus, ele tem um propósito também para você. Deus, ele tem um chamado para você. Deus não chamou para que vocês fiquem aí longe, para que vocês fiquem depressivos, para que vocês tenham sentimentos contrários de insegurança, de baixa autoestima. Não, Deus chamou vocês para que sejam fortes, para que sejam corajosos, destemidos, profetas deste tempo. Que toda palavra do diabo, toda palavra contrária que você já escutou, que você escuta, que seja jogada por terra. E escute, dê ouvidos à voz que Deus diz em sua palavra. Dê ouvidos à voz que Deus diz por meio dos seus profetas deste tempo. Não perca a oportunidade de glorificar a Deus neste tempo. Não perca a oportunidade de ser a geração que será marcada por um grande avivamento. Amém. Calma aí que a aula ainda não acabou. Agora temos o momento da oferta. Você pode ofertar
pelo Pix e PicPay que está aparecendo aqui embaixo, ou então no culto às 18 horas à noite. E agora também está passando aí na sua tela a imagem do nosso espaço aqui e o projeto dos 1000 valentes, que você possa ofertar para nós podermos comprar esse espaço. Rodeado de glória, eis adorar. 24 horas os serafins cantam. Santo, santo, incansavelmente, santo, santo. E eu, um homem tão falho e de impuros lábios, o que um Deus tão grande assim viu de importante em mim. Peça pra ele. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purifica. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purifica. Levante as mãos, eis-me aqui. Estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir. Meu Deus, envia-me. E como dizer não para o teu chamado, se me deixo são para ser usado pra tua glória. Somente pra tua glória. A paz do Senhor, juvenis! Bem-vindos a mais um quadro Quiz! Estamos aqui para testar os seus conhecimentos sobre a lição de hoje, ver se vocês estão ligados e entenderam tudo que Deus quis dizer para a sua vida nessa manhã. Glória a Deus! Vamos então para a primeira pergunta. Primeira pergunta. Deus cumpriu em Jesus profecias há tempos anunciadas. Sobre quais eventos? Sobre o Messias. Opção A. Nascimento, sofrimento e morte. Opção B. Nascimento, vida adulta, sofrimento, morte e ressurreição. Ou letra C. Nascimento, vida adulta e ressurreição. Tempo na tela. Tempo encerrado. E a opção certa era a letra B. Nascimento, vida adulta, sofrimento, morte e ressurreição. Segunda pergunta. Qual a profecia de Joel mais se destaca em seu cumprimento? Alternativa A. Batismo no Espírito Santo. B. Hipocrisia religiosa. Ou C. Todas as alternativas acima estão corretas. Tempo na tela. Tempo encerrado mais uma vez e a opção certa era a letra A, que diz em Joel 2:28. Coloca aí, Amanda, o trecho do Pedrinho falando isso aqui da aula 6. E há de ser que nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Glória a Deus, aleluia. Questão número 3. Quem foi o último profeta chamado por Deus no modelo do Antigo Testamento? Apóstolo Paulo, João Batista ou Apóstolo Pedro? Essa eu sei. Tempo na tela. Tempo encerrado e a resposta certa era a letra B, João Batista. Pergunta número 4.
Quais objetivos a profecia tem no contexto da igreja? A. Edificação, libertação e salvação. B. Exortação, direcionamento e consolo. Ou C. Edificação, exortação e consolação. Tempo na tela. Tempo encerrado e a resposta certa é a letra C. Edificação, exortação e consolação. Quinta pergunta. A exemplo de João Batista, como deve ser cumprido o nosso ministério? Opção A. Confiando nas nossas habilidades e talentos, com humildade e dependência espiritual. Ou C. Confiando em nossos dons e na direção divina. Tempo na tela. Tempo encerrado e a opção certa era a letra B. E acabamos por aqui. Parabéns para você que acertou todas, que prestou atenção na aula. Um beijo. Que bênção, pessoal! Espero que vocês tenham ofertado e que tenham acertado todas, mas todas as respostas do Glória quiz, a né? Deus. Com certeza, né? Esse pessoal, Eles são eles inteligentes. são alunos nota 10, né? São abençoados. Mas que bênção de aula, né, gente? Obrigada por vocês que participaram. Vocês ficaram aí no chat também comentando, interagindo com a gente. Foi uma bênção. Não esqueça, volta pra mim. Não esqueça de deixar o seu comentário, sua curtida, tá bom? De compartilhe essa aula com muita gente, tá bom? Para que Deus também possa trazer essa palavra e edificar muitas vidas, né? Amém. Vamos Glória orar a então Deus. para encerrar? Vamos. Senhor Deus e Pai, neste momento nós te agradecemos porque o Senhor se fez presente nessa aula. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações hoje no culto. Ó Pai, em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor não nos dê um espírito de temor, mas de ousadia, então que nós possamos, Senhor, cumprir, Senhor, o chamado que o Senhor tem estabelecido em nossas vidas. Ó Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, para que nós possamos, Senhor, viver a plenitude do que o Senhor quer e vai derramar, Senhor, nos nossos dias, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Tchau, juvenis!